Assente-se, por favor, meus queridos. Tudo bem com vocês, minha gente? Graça e paz em nome de Jesus. Que bom estar de volta à minha casa aqui em Mesquita. Eu me sinto absolutamente em casa. Que prazer poder rever tanta gente querida. Obrigado, meu querido Lucas, pelo carinho. Obrigado ao pastor Silfarney por ter me permitido estar aqui, pastora Patrícia, também, que são amigos muito caros e que agora foram promovidos ao meu clube, ao Clube dos Avós. Sejam bem-vindos. E é uma alegria estar aqui também acompanhado de um amigo muito precioso, amigo pessoal meu e amigo dessa igreja, pastor César Carvalho. Muito obrigado. Eu tenho dito nos lugares onde tenho passado, nesta breve semana de visita ao Brasil, já retorno, cheguei domingo e retorno para casa na sexta-feira. É uma visita muito breve, mas o culpado dessa visita, na verdade, é o pastor César Carvalho. Eu não sei se vocês sabem, mas o pastor César também foi promovido. Ele agora é um homem sexagenário, 60 anos de idade, e ele foi promovido ao Clube da Melhor Idade. Então, eu quero dar boas-vindas também ao meu querido pai. Eu não sei porque está todo mundo, meus amigos estão todos chegando perto de mim, né? Então, é uma alegria poder ter esse amigo conosco. Nesta noite, meus amados, eu quero, de alguma forma, seguir no curso que me parece já está sendo seguido por esta igreja querida nesses últimos dias. Eu fui informado que, nesses últimos dias, o assunto que tem sido trabalhado aqui na palavra tem a ver com o Espírito Santo. O pastor Cláudio me informou e a pastora Patrícia confirmou que o Espírito Santo tem sido, obrigado, irmão, tem sido um assunto recorrente aqui. Que boa notícia, que bom saber disso. E eu quero nessa noite também me unir a vocês nesse propósito e examinar um pouco a palavra no que eu vou chamar de, me ajudem, espírito de vida. Quem pode repetir? Espírito de vida, espírito de começo e espírito de recomeços. Vamos lá? Espírito de vida, espírito de começos e espírito de recomeços. Essa é uma descrição breve sobre algumas características do Espírito Santo. Ele é, dentre tantas coisas maravilhosas, também o que se poderia chamar de espírito de vida, espírito de começo e espírito de recomeço. Romanos capítulo 8, verso 11, diz o seguinte, a respeito do Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Todas as vezes que vida é produzida na terra, ou todas as vezes que vida é reiniciada na terra, de alguma maneira o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de começo, o Espírito de recomeços, estará em atividade. Um exemplo clássico disso, os irmãos conhecem bem, é o drama da criação. Diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito dos começos e Espírito dos recomeços pairava sobre a face das águas, no sentido de oportunizar a formação da vida, a gestação da vida. O Espírito Santo estava pairando sobre a face do caos,
no sentido de parturiar, de trazer à luz, de dar à luz vida. Dependendo de a quem você perguntar, alguém poderá dizer que o que aconteceu neste ato dramático de Gênesis, capítulo 1, foi um ato de criação. Dependendo de a quem você perguntar, alguém poderá dizer que o que aconteceu em Gênesis capítulo 1 foi um ato de recomeços. Dependendo da posição teológica de cada pessoa, alguém dirá: Deus começou ali a construção e a ordenação da vida no Gênesis. Ou alguém poderá dizer: Deus reordenou o caos, Deus recomeçou a vida depois de alguns incidentes cósmicos e dramáticos na esfera da criação. Bem, esse não é o nosso interesse aqui, entrar nesse mérito, porque, na verdade, independentemente de qual seja a visão teológica do Gênesis, como um livro dos começos ou como um livro dos recomeços, o fato peremptório, inescapável, é que o Espírito Santo estava lá envolvido na trama. Quer trate-se de um início de tudo ou de uma reconstrução e ordenação do caos, o fato que de fato faz diferença é a presença do Espírito Santo. Ele estava lá pairando sobre a face das águas. Como na verdade acontece na nossa vida. Se existe vida, com certeza o Espírito Santo está envolvendo, está como que pairando, ou para usar de maneira mais fidedigna o verbo, ele está como que chocando, parturiando, produzindo vida. E, senhores, não se espantem. O Espírito Santo, ele auspicia, ele patrocina, ele está envolvido em qualquer trama que envolva a vida, até mesmo a vida humana, até mesmo a formação de um ser humano no ventre de uma mulher, sem dúvida alguma, tem ingerência do Espírito de Deus, porque é o Espírito de vida. A vida só acontece quando autorizada pelo Senhor. E o Espírito Santo é o agente desta empreitada. Eu e você só estamos aqui hoje porque um dia Deus permitiu, por graça, que nós recebêssemos vida quando da concepção acontecida no ventre de nossas mamães. E isso é uma dádiva divina que não pode ser comprada nem alugada. A vida é um presente gratuito de Deus. E nós devemos isto a Deus na pessoa do seu Espírito, Espírito de vida. A gente pensa que vida só começa no aspecto espiritual. Nós achamos que vida só começa a acontecer quando nós nascemos de novo. Mas a criança que está sendo concebida no ventre da mãe agora, em qualquer lugar do mundo, só está experimentando essa graça porque o Espírito de vida é aquele que rege toda a presença de vida no planeta. Vida humana, vida biológica, vida espiritual. O Espírito Santo está sempre por trás da trama da vida. Por isso mesmo a Bíblia vai chamá-lo, dentre outras coisas, de Espírito de vida. Vida é prerrogativa do Espírito Santo. E é Ele quem distribui isso. Nós só saímos de casa hoje e viemos para o culto porque estamos desfrutando em nós, fibrilando dentro de nós, uma vida que nos foi dada de graça. E pode ter certeza, o Espírito Santo tem a ver com isso. Espírito de vida. Então ele é o Espírito dos começos, é o Espírito dos recomeços. Mais tarde, esse mesmo Espírito que chocava as águas do caos ou da criação, como queira, esse mesmo Espírito vai aparecer mais tarde na trama do dilúvio, na reconstrução da vida no planeta. Alguém pode chamar o dilúvio de um recomeço, outros chamarão de começo de tudo. Seja como for, o Espírito Santo está envolvido na trama da recriação ou da criação da vida na terra. Tanto isso é verdade, senhores, que ao final do evento do dilúvio, a fim de certificar-se de que era possível agora deixar a arca com sua família e com os animais que ali haviam sido colocados, Noé fez alguns testes. Primeiro enviou uma espécie de corvo, abutre, que saísse para testar se
a terra estava agora sim segura para ser tocada, para ser novamente reabitada, se as águas haviam recedido e voltado ao normal, e se o nível da água havia sido recolhido, o abutre vai e não volta, porque se distrai com a imensidão de cadáveres e corpos espalhados pela terra, e Noé então faz um segundo teste, libera uma pomba, e a pomba vai e volta e pousa sobre as mãos de Noé. Mais tarde, no Rio Jordão, Jesus, que é o Senhor da vida, será batizado nas águas por João Batista, os céus se abrirão, a voz do Pai vai confirmar a sua predileção, o amor que o Pai sente por ele. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o espírito do dilúvio, em forma de pomba, vai descer sobre ele para confirmar, para sacramentar o reinício de uma nova criação. Porque em Jesus é inaugurada a possibilidade de uma nova criação. Nele nascemos de novo, nele somos feitos novas criaturas. Então o Espírito Santo, obviamente, estará também envolvido nessa trama. A nossa experiência de novo nascimento, nossa experiência de revivificação em Cristo, será também auspiciada pelo Espírito Santo. Em outras palavras, onde houver vida, seja começo de vida ou recomeço de vida, ali estará o Espírito Santo. Alguém tem fé para receber essa palavra? Amém? E agora, no texto que nós acabamos de ler, em Romanos capítulo 8, verso 11, o apóstolo Paulo nos faz uma declaração fabulosa a respeito desse Espírito que nós estamos aqui, nesta noite de quarta-feira, chamando de Espírito de vida, Espírito dos começos e Espírito dos recomeços. Paulo vai dizer, meus irmãos, se o Espírito daquele que dos mortos trouxe de volta à vida a Jesus, habita em vocês, se o Espírito de vida, o Espírito do começo e do recomeço, que participou do começo da vida de Jesus, quando no ventre de Maria, a Virgem, foi gerado por obra do Espírito Santo. Aonde houver vida, haverá ingerência do Espírito. Se o Espírito desse que foi gerado no ventre de Maria, e mais tarde, confirmado no batismo de João, quando o mesmo Espírito do ventre desceu em forma de pomba, como uma pomba havia descido sobre Noé, para inaugurar o recomeço, o Espírito agora no batismo de João desce sobre ele para inaugurar um novo começo de vida na criação. Se esse Espírito, que além de tudo, além de gerenciar o seu nascimento, o seu batismo, e ainda o trouxe de volta da morte para a vida, Espírito de vida, de começos e de recomeços, habita em vocês, e aqui eu termino, e aqui eu preciso chamar a sua atenção. O que é que Paulo vai dizer a partir daí? Vai nos dar uma boa notícia. Ele vai dizer, esse mesmo Espírito, Espírito de quê, minha gente? Se esse mesmo Espírito Santo, que fez tudo isso no drama da criação, desde o Gênesis, passando por Noé, chegando em Jesus, garantindo o seu nascimento, o seu batismo e a sua ressurreição, agora habita em vocês. A boa notícia, meus irmãos, é que esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que agora não está pairando sobre as águas em algum lugar, sobre a face da terra, nem descendo como pomba em algum lugar, às margens de um rio, mas agora está dentro de vocês. E aqui está a boa notícia. Cada cristão é uma habitação do Espírito Santo. Cada homem e mulher nascido de novo, que recebeu a vida de Deus,
abriga esse espírito. A pomba agora não está voando por aí, mas está morando dentro de você. Espírito de vida. E a habitação desse espírito lhes garantirá, por graça, uma experiência fabulosa. E é com isso que eu quero concluir. A possibilidade de experimentar o quê? Não é uma boa notícia, meus irmãos? Não é uma excelente notícia para uma noite de quarta-feira? Antes de viajar para o Brasil dessa vez, eu havia oficiado um casamento na minha cidade. E eu voltava da cerimônia de casamento muito feliz, muito contente, um casal muito querido. Eu estava dirigindo meu carro de volta para casa, a Denise não foi comigo dessa vez, eu estava sozinho no meu carro. E de repente a alegria que eu estava sentindo, em decorrência da cerimônia de casamento, foi sendo gradualmente substituída por um sentimento de frustração. Não sei se já aconteceu com você, mas por nenhuma razão aparente, eu comecei a pensar em algumas perdas da minha vida. Meu pensamento, que até então estava leve, celebrativo, começou a ser invadido por uma sensação de frustração e de fracasso. Eu comecei a pensar em algumas perdas importantes que eu experimentei na minha vida. Eu comecei a pensar em algumas perdas financeiras, perdas emocionais. E eu comecei a dizer para mim mesmo: Sérgio Elias, Deus colocou na sua mão algumas coisas tão importantes, se você, por falta de sabedoria, por decisões mal tomadas, por descuido na hora de tomar decisões, você experimentou perdas. Deus colocou alguns itens importantes na sua mão e você permitiu que eles caíssem. Você perdeu. De repente, eu comecei a ser invadido por uma sensação horrível de vergonha de mim mesmo, comecei a assinar para mim mesmo um atestado de estupidez. Falei, puxa vida, eu deveria saber melhor. Eu sou um cristão há tantos anos, sou um pastor, e como é que eu, por falta de sabedoria, tomei algumas decisões erradas e por isso convidei para a minha vida algumas perdas tão importantes. E ali eu fui invadido por uma sensação de tristeza e de frustração. Eu fiz uma oração, eu me lembro que com um coração muito pesado, antes de chegar em casa, eu falei, Senhor, me perdoa, eu de fato permiti que algumas coisas boas caíssem da minha vida por decisões mal tomadas. Eu estava sendo bombardeado ali pelo acusador na cabine do meu carro. Cheguei em casa, a Denise perguntou, e como é que foi o casamento? Eu disse, foi bom. No dia seguinte eu viajei para cá, para o Brasil, para participar do culto de celebração pelo aniversário do meu amigo, pastor César Carvalho. Quando eu cheguei no culto pela manhã, eu estava adorando ao Senhor com os irmãos no culto. Uma manhã maravilhosa, celebração muito preciosa. No meio do louvor, meus irmãos, no meio do louvor da igreja, antes que eu recebesse o microfone para pregar a palavra como pregador convidado, eu ainda estava, assim, alegre agora, claro, por estar no Brasil e poder celebrar o aniversário do meu amigo, mas questões ainda não resolvidas na minha alma, que foram inauguradas antes que eu viajasse, na véspera. Sentimentos de perda e frustração e constrangimento. No meio do louvor, no domingo pela manhã, o espírito falou comigo. Você acredita? Eu sou muito cuidadoso em afirmar que o Espírito Santo falou comigo. Eu não faço isso levianamente, porque eu me conheço, eu sei que eu sou facilmente confundido por impressões e sentimentos. Então eu aprendi
a manter uma certa distância de qualquer afirmação leviana e precipitada de que Deus me falou. Mas eu não tenho dúvida dessa vez. Eu vou afirmar peremptoriamente. O Espírito Santo falou comigo. No meio do louvor, minha gente. Como Deus é bom. Eu creio até que Ele falou comigo no meio do louvor, antes que eu pregasse a palavra, para salvar a igreja de uma pregação contaminada. O pregador precisava ser curado antes de ministrar a palavra à igreja. E vocês querem ouvir o que foi que o Espírito falou comigo? É foro íntimo, mas eu posso contar para vocês se vocês quiserem ouvir. Eu posso não contar também se vocês não quiserem ouvir. Posso guardar para mim, levar para casa. Eu viajei muitas milhas dos Estados Unidos ao Brasil para que Deus falasse comigo aqui, no meu querido Brasil. Na minha querida Jacarepaguá, porque eu sou de Jacarepaguá. No meio dos meus irmãos, porque eu faço parte da igreja querida de Jesus. Vou lhes dizer o que o Espírito Santo falou comigo. E aqui, de fato, eu vou terminar. O Espírito Santo falou comigo o seguinte: meu filho, eu vou parafrasear, tá bom? Meu filho, sabe aquele papo que você começou comigo antes de viajar, no interior do seu carro? Circunspecto, né? Taciturno, acabrunhado, chateado, voltou do casamento triste. Sabe aquelas coisas que você me disse que, por causa da sua estupidez, da falta de sabedoria, decisões mal tomadas, você sofreu perdas importantes na vida e que essas coisas que eu coloquei na sua mão caíram da sua mão? Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Você se lembra? Olha, e o louvor está rolando, pastor Hudson. O louvor está rolando, o coral Fé Maior está cantando, ninguém está sabendo da tempestade no meu coração, não é? Todo mundo esperando o pregador que veio dos Estados Unidos, pregador arrasado, com medo de receber o microfone, sem condição. Culto rolando, a glória de Deus manifestada e o pregador em crise. E o Espírito curando o pregador. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: meu filho, você se lembra quando você tinha 17 anos de idade, numa pequena igreja no bairro Inhaúma, no subúrbio do Rio de Janeiro, você entregou a sua vida a mim, você ouviu a pregação do Evangelho, você me recebeu no coração como Senhor e Salvador da sua vida, você se arrependeu dos seus pecados e você passou a ser um discípulo meu. Naquele dia, meu filho, você era um menino de 17 anos de idade, você colocou a sua vida na minha mão. Isso significa, meu filho, que agora, como um senhor de 64 anos de idade, ainda com a vida depositada na minha mão, qualquer coisa que cair da sua mão, porque a sua vida está na minha mão, qualquer item que despencar da sua mão, seja por decisão mal tomada, estupidez ou qualquer limitação humana, inexoravelmente vai cair aonde? Na minha mão. Ah, minha gente. Pensa num camarada se agarrando desesperadamente numa tábua de salvação. Essa palavra do Espírito trouxe para mim vida, começo e uma perspectiva de recomeço, mesmo tendo permitido o despencamento de itens importantes por estupidez e falta de sabedoria. Esse Espírito recheou meu peito de esperança e da confiança mais absoluta de que, de fato, em Deus, senhores, não existe perda definitiva. Porque ainda que haja morte, nós temos habitando em nós uma pomba. Não voa mais por aí, mas mora dentro de nós. E esse Espírito é capaz de trazer dos mortos a vida. Esse mesmo Espírito que da morte trouxe Jesus, uma vez habitando em vocês, terá o mesmo poder de vivificar esse pregador que não sabe o que fazer para pregar antes que seja curado.
haverá sempre possibilidade de quê? E aí o capeta fica endemoniado de raiva. Quando ele pensa que pegou você, que te levou para o canto, que te levou para o corner, e você mesmo não suporta lidar com os erros que cometeu, e não se perdoa, e não aceita decisões mal tomadas, e o diabo diz, está vendo o que você fez? Uma vez que a sua vida está na mão de Deus, e de fato está. Ainda que alguma coisa tenha despencado da sua mão, terá caído na mão de Deus. Não foi nem para o buraco, nem para o inferno, estão nas mãos de Deus. E isso, meus amados, recheia a nossa alma de paz e esperança. É o que Paulo está dizendo. Senhores, se o mesmo Espírito que foi capaz de trazer dos mortos Jesus de volta à vida habita em vocês, pensem nisso. Esse mesmo Espírito que habita em vocês será capaz de vivificar, foi o que ele fez comigo, os vossos corpos mortais. Que boa notícia. Eu não sei como foi que você entrou por essas portas hoje aqui, nessa noite de quarta-feira. Quem sabe até a minha dor pode de alguma forma se converter na sua cura nessa noite. Quem sabe a minha experiência pessoal pode ser um prenúncio do que Deus quer fazer de muito bom por você nessa noite. Quem sabe você também já lidou ou vem lidando com questões de autoacusação, de constrangimento, aquela sensação, se eu soubesse naquele tempo que eu sei hoje, se eu pudesse voltar atrás, fique tranquilo, porque o mesmo Espírito que dos mortos levantou Jesus habita em você. E nessa noite nós estamos tratando a Ele como sendo o Espírito de vida, começo. Existe esperança para o seu filho envolvido em drogas? Claro. O mesmo Espírito que dos mortos levantou Jesus é capaz de levantar das drogas ao seu filho. Existe esperança para o seu casamento em coma e falido? Claro. Aonde existir morte, dano, aonde houver qualquer item defectivo na sua história de vida, seja emocional, espiritual, familiar, financeira, é possível que o seu empreendimento, a sua empresa que quebrou, ou que está no limiar de quebrar, seja recuperada? É claro que sim. Aonde houver dano e morte, existe matéria-prima para o espírito de... Alguém aqui tem fé para receber essa palavra? Coloque-se de pé, por gentileza. Nós já oramos nessa noite, Deus já nos ouviu, mas eu gostaria de orar um pouco mais com vocês. Pode ser? De forma alguma eu quero expor nem a você nem a ninguém. Mas se você, de alguma forma, entendeu que essa palavra de Deus, associada à minha experiência pessoal, acabou se tornando para você como uma roupa cortada, como que pela mão de um alfaiate, para vestir a sua alma, dolorida ou cansada, ou aflita, ou confusa, e você está grato a Deus por ter falado com você nessa noite e se apresentado a você como o Espírito da sua vida, dos seus começos e até dos seus recomeços. Você quer orar comigo? Eu já estou aqui, se você quiser vir se unir a mim, porque eu quero agradecer a Deus pelo que fez comigo nessa minha viagem ao Brasil. Ele me trouxe aqui para me curar. Quem sabe essa minha cura também é para você. Quem sabe essa experiência também é uma palavra de Deus para calçar, para vestir a sua alma, para dizer para você, meu filho e minha filha, fique tranquilo. Ainda que algumas coisas tenham despencado das suas mãos, eu trouxe você nessa noite aqui para te dizer que aquilo que despencou das suas mãos caiu na minha mão, e eu sou para você o Espírito do Gênesis e também o Espírito da ressurreição. Bendito seja, Senhor, o teu nome nesta noite. Glórias a Deus. Eu pedi ao meu amigo pastor César Carvalho que vem aqui, por favor, pastor César, orar por nós. Já agradecendo a Deus
por essa palavra. Que essa palavra seja corroborada com sinais, prodígios e maravilhas. Que nos próximos dias você tenha um encontro maravilhoso com a materialização desta palavra. Que alguns itens que você julgava caídos, perdidos, comecem a ser ressuscitados pelo mesmo Espírito que dos mortos levantou Jesus. Uma esperança, um ministério, uma questão financeira, uma dívida, uma crise relacional, um problema conjugal, uma experiência ruim no âmbito da família, alguma coisa que você considera morta, condenada. Deus está dizendo para você através da palavra: está na minha mão, confia em mim, que eu sou o Espírito de vida, de começos e recomeços. Senhor, Tu conheces cada um de nós aqui em particular. Tu sabes os dramas, as realidades que vivemos ao longo da jornada da nossa vida. Tu sabes tudo pelo qual estamos passando, cada um de nós aqui em particular. E Tu sabes, Senhor, como chegamos aqui. As pressões, as tristezas, as lutas, tudo que temos enfrentado no nosso dia a dia, Tu conheces todas as coisas. E nós humildemente te pedimos a Tua intervenção, pois se tudo de fato está nas Tuas mãos, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, Tu podes trazer de volta, através da ação desse Espírito de vida, começos e recomeços, tudo para a nossa vida que nós de verdade necessitamos. Algumas coisas de fato precisam sair da nossa vida definitivamente, mas algumas coisas precisam ser retornadas, para que de fato o Senhor possa continuar agindo na nossa história, na nossa vida, e depositamos toda a nossa confiança no Senhor, depositamos nesse culto da fé, toda a nossa fé e esperança no Senhor, que o Senhor é um Deus que nos ouve, e além disso é um Deus que tem todo o poder para mudar circunstâncias, e além disso é o Deus que se interessa, que intervém na nossa direção, que ouve o nosso clamor, que vê a nossa aflição e que desce para nos livrar. O Senhor é o Deus que se importa. Diante da pergunta dos discípulos na tempestade: não te importas que morramos? A tua resposta foi clara e objetiva, encerrando a tempestade. Senhor, há irmãos aqui que estão clamando e dizendo: Senhor, Tu te importas? Tu te importas com o que eu estou passando? E o nosso pedido aqui nessa noite é que Tu mandes calar a tempestade mais uma vez. É para que haja uma transformação a ponto do Teu nome ser glorificado não só na vida dessa pessoa, mas nas gerações dessa pessoa. Que filhos, netos, bisnetos, tataranetos, pentanetos possam um dia dizer, através daquilo que aconteceu, a minha vida foi transformada. Ó Senhor, Tu sabes todas as coisas das pessoas que estão aqui, nesse lugar, nesse auditório, daquelas que se moveram das cadeiras para esse púlpito. O Senhor conhece os dramas todos de cada um de nós. Eu te peço a Tua intervenção misericordiosa e poderosa nessa noite, sabendo que o Senhor está recolhendo as lágrimas, mesmo aquelas que não estão sendo expostas, mas que estão rolando para dentro, mesmo essas, o Senhor está recolhendo agora e transformando as realidades em nome de Jesus. Oramos te dando glórias e exaltando o Teu nome, sabendo que o Senhor está nesse lugar,
em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar ao seu lugar, eu creio. Antes de voltar à palavra, eu não sei se você tem aqui, já tem acesso aos livros, né? Hoje, na verdade, o livro, não trouxemos o outro. Pode sentar, eu acho. Não sei, ninguém falou nada, mas pode, né? E hoje o pastor Sérgio trouxe seu último lançamento. Alguns de vocês já têm, chama-se O Risco. É um livro que trata sobre a vida de uma maneira muito abrangente, particular, de uma maneira muito poderosa, reflexiva, filosófica, mas profunda. Então esse é um livro que, além de impactar você, pode impactar alguém que você está querendo falar de Jesus, mas alguém resistente um pouco mais. Sabe aquelas pessoas mais resistentes? Que não, esse negócio de crente, um bando de ignorante. De certa forma tem alguma razão, mas assim, há verdades aqui nesse livro que vão fazê-la pensar, vai fazer essa pessoa refletir um pouco. É um livro extraordinário, e como o Sérgio não sabe botar preço em livro, eu tenho que ficar corrigindo ele, senão depois eu que me lasco. Então assim, passa ali fora, tem uma mesa ali. Eu pedi para botar uma toalha preta e branca, mas sabe, o pastor não está aí, o pessoal resiste bravamente. Botaram vermelho, queriam botar vermelho e preta, mas aí eu repreendi. Mas vai estar ali o livro. Aí se você quiser, pode pagar com cartão, com Pix, né? Qualquer coisa que você quiser. Menos animais, porque aí para levar para os Estados Unidos vai ser mais difícil. Tem aqui um pernil de porco, pastor, pode? Não dá, porque aí não vai poder levar, quem vai acabar comendo sou eu. Então, por favor, não faça por isso, tá bom? Deus abençoe. Olha aqui, esse pastor Sérgio só me deixa em apuros. Ele falou assim, se alguém quiser levar o livro e não tiver dinheiro, pode levar também. Mas, aí eu diria assim, antes de você não ter dinheiro e levar o livro, vem aqui e fala com a pastora Patrícia. Fala com ela assim, pastora Patrícia, eu quero levar o livro, não tenho dinheiro. Aí ela vai orar por você, para Deus te dar trabalho, para você poder conseguir dinheiro. Mas Ele vai te dar o livro e você vai, olha bem, vou te falar, hein? Vou te falar, mas não pode mentir não. Porque tem gente que eu vou passar por aí nas igrejas, né, com os livros também. Aí a pessoa fala, mas que livro é caro, né, pastor? Aí vai ali, compra um sanduíche, um não sei o quê, compra um monte de coisa, gasta mais do que o livro. Vai comer aquele negócio, daqui a pouco está no banheiro expelindo, e o conhecimento deixa passar. Mas essa igreja não, que é uma igreja muito inteligente. Deus abençoe os irmãos. Amém.